Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um vídeo aqui do canal. E se você está passando por aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Adileia Monteiro, gosto de compartilhar suculentas e outras plantas. Nesse vídeo hoje eu vou mostrar o passo a passo desses vasos de cimento que eu mesma faço, porque muitas pessoas perguntaram como que eu faço e eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo do início ao fim o passo a passo de como fazer. São vasos muito resistentes, econômico e você pode colorir da cor que quiser. Se você já gostou do tema e ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar um like positivo para mim e vamos pro vídeo. Utilizo um vaso desses de fazer muda, só certifica que a bordinha esteja bem lisinha para não correr o risco de furar o balão que a gente vai apoiar aqui nessa borda. Coloquei pedras dentro, pode estar colocando outra coisa pesada para que mantenha o vaso firme, para não balançar. Coloquei pedrinhas, passei por aqui uma cordinha, sai aqui embaixo no furo do vaso, o vaso já é furado, e aqui nessa outra extremidade dessa cordinha, um cordão, alguma coisa assim, eu vou estar amarrando uma bexiga dessa forma. Procura não encher a bexiga muito, para ela não correr o risco de estourar enquanto você trabalha. Seja uma bexiga bem resistente e não muito cheia. Puxo aqui embaixo, dessa forma, para ficar bem firme, para não balançar na hora que for fazer montar o vaso. Essa parte da tirinha que fica sobrando aqui embaixo, eu grudo ela na lateral do vaso com, com um durex, né? Uma fita adesiva, para ficar bem firme e não balançar na hora que eu for realizar o trabalho. Preparo uma calda de cimento, tá? Não tem quantidade certa. Eu coloquei 2 copinhos de cimento puro aqui e água. Preparei essa calda, não muito líquida, mas também não muito grossa, que dê para molhar os pedacinhos de tecido. Aqui estão os pedacinhos de tecido que eu vou estar molhando. Eu corto pedacinhos mais ou menos de tamanho assim, para ficar mais fácil de colocar, arrumar na bexiga. Nessa calda, eu vou acrescentar um pouco de cola. Não é necessário, viu, gente? Eu vou colocar porque da última vez que eu coloquei, eu vi que deu uma resistência bem boa. Então, eu vou estar colocando uma colher de cola aqui dentro. Mas se não coloca também, não é que é o fim do mundo, não, viu? Mas eu vou colocar um pouquinho de cola aqui dentro. Tô usando cola agora nas pinturas, tudo. Fica uma resistência melhor. Misturando bem a cola aqui nessa calda. E molho os pedacinhos de tecidos nessa calda de cimento, né? Tem que deixar eles bem cheinho de cimento, bem molhado no cimento. Eu prefiro tecido que não estica. Esse caso aqui é um lençol velho de algodão, é um tecido que não estica, não é malha. Eu prefiro, dá um acabamento melhor na peça. Tem que ficar bem molhadinho, tá? E vou estar colando de um em um ali na bexiga. A bexiga está bem firme, ó, ela não se movimenta, tá bem firme mesmo. E vou colocando as tirinhas da seguinte forma. Eu já fiz esse trabalho também usando pedacinhos de jornais e cola, mas no final eu gostei mais do resultado feito com tecido molhado no cimento. A peça fica outra coisa e é mais fácil de trabalhar. Coloco essas 4 iniciais dessa seguinte forma, né? 2 na horizontal e coloco 2 na vertical, dessa seguinte forma, porque esse espacinho aqui vai ser o furo de drenagem quando a gente finalizar a peça. E vou colocando em torno, tirinhas até mais ou menos aqui, até onde vocês queiram que seja a borda do vaso. Pronto, colei todos os pedacinhos de tecido, olha, deixando só a parte aqui embaixo, que vai ser a bordinha do vaso, todo colado. Deixei o espaço aqui, que será o furo de drenagem. E agora essa bola de cimento, né, de tecido molhado em cimento, fica aqui 24 horas para a primeira secagem. Bom, um dia depois e já tá seco, já tá
tão sequinho que poderia estar tirando já a bexiga. Mas antes de tirar a bexiga de dentro, eu gosto de deixar isso aqui ainda mais resistente. Então, já preparei aqui um pouquinho de cimento, que vou estar passando em torno dele tudo, para ficar ainda mais resistente e tirar essas marcas do tecido. Com um pouco de água e um pincel, eu dou uma molhadinha nele tudo, que é para o outro cimento fixar melhor, tá? Uma molhadinha nele tudo, assim. Solo com água. Depois de todo molhadinho, eu vou colocando uns pouquinhos de cimento assim, tá? Essa massa também eu coloquei um pouquinho de cola, viu, gente? Pra poder... Coloca assim, e com o mesmo pincelzinho molhado na água, eu vou fazendo isso, gente, ó. Tá? É pra fazer uma camada desse cimento mais grosso e já ficar um acabamento melhor. Faço isso nele todo, tá? Pronto, passei nele todinho. Agora, deixo secar de novo até amanhã. Como todo trabalho em cimento, o importante é a paciência de esperar as etapas de secagem. Dia seguinte, depois de 24 horas, tá sequinho, sequinho a nossa bola de cimento, é hora de tirar a bexiga daqui de dentro. Começo soltando aqui essa cordinha que está segurando a bexiga, para puxar o meu vaso aqui para cima. Sempre com cuidado, porque ainda não está completamente pronto. E aqui eu faço, olha só, gente, que coisa linda, aqui vai ser o furo. E aqui eu faço um cortezinho com a tesoura, devagar, com cuidado, para não correr o risco de estourar e danificar a peça. Ó, ela vai esvaziando devagar, olha a mágica, pronto. Tiro ela aqui, ficou meio grudadinha. E olha isso, gente. Já dá até para plantar desse jeito. Mas a gente vai fazer o pezinho aqui ainda. E olha só que resistente que já está, né? E com uma tesoura ou outra ferramenta, da preferência de vocês, melhor a tesoura mesmo. Eu já tenho uma aqui para isso. Eu corto essas bordinhas, né? Essas rebarbinhas que passa, que fica depois das tirinhas do tecido, já para dar uma acertadinha na borda do vaso. Faço isso em toda a borda. Agora vou dar uma mão de cimento, essa calda de cimento aqui por dentro. Mas antes de colocar essa calda aqui dentro, eu vou estar molhando essa parte do vaso. Porque toda vez que você queira colar um cimento fresco em uma parte seca, molha a seca com água, para ter uma colagem melhor do cimento seco com aquele fresco. Depois de molhado, olha só, todo molhadinho, coloca essa calda aqui dentro. Vou colocando aos poucos, as colheradas aqui, e vou estar movimentando ele circularmente dessa forma, de maneira que vai caindo pelas bordas do vaso o cimento, essa calda de cimento, que isso faz reforçar e dar um acabamento às bordinhas do vaso. Além de passar dentro de todo o interior do vaso, passa sempre de forma que vai derramando, né, que vai caindo pelas bordas para dar esse acabamento lisinho nas bordinhas. Ó, faz esse giro dessa forma e coloca sempre de volta na bacia do cimento. Faça esse processo todinho no vaso. Você faz e observa depois de secar. Se a consistência tiver ficado ótima, basta uma mão disso aqui. Se não, faça duas, três, o tanto que for necessário. Isso você vê aí quando estiver fazendo o seu vaso. Pronto, o vaso secou por dentro. Eu passei duas demãos do cimento líquido aqui por dentro. E cada um passa a quantidade que vê de que o vaso está firme. Para mim, esse aqui tá ótimo, tá? Ficou perfeito. Agora, sequinho, eu vou fazer o pezinho dele. Pezinho, eu faço o seguinte. Preparei um pouco de cimento. Eu coloquei um copo de cimento, um copo de areia grossa. Pode ser a fina também. Eu gosto de fazer grossa, fica mais resistente ainda. A quantidade de ver vocês aí, depende de quantos pés de vaso, o tamanho do pé que vocês vão querer fazer. Fiz coloquei água até ficar nessa consistência, para tá fazendo o pezinho do vaso.
coloquei cimento, uma parte de cimento e uma de areia grossa e acrescentei água até chegar a essa massa homogênea. Isso aqui, um pedacinho de borda de potinho que eu cortei para ficar fácil na hora de eu desmontar, que eu vou colocar aqui. Mas pode ser também até um pedaço de papelão. Corta uma tira de papelão aí do quanto centímetro você quiser, da altura do pezinho do vaso que você quiser fazer, para estar colocando aqui. Isso aqui eu vou fechar aqui com um pedacinho de fita, para depois ficar mais fácil a hora que eu for abrir ele. Coloca aqui. Coloca um pedacinho de fita aqui. Só para manter ali a parte de colocar o cimento, ó. Tá, gente? Coisa simples, simples, simples. Nada aqui. Coloca aqui em cima. Para continuar o furo de drenagem, pode usar até um pedaço de jornal enroladinho e enfia aqui dentro. Eu vou colocar essas mangueirinhas, que eu já deixei elas aqui de propósito para fazer isso. Faça assim, ó. Mantenha aí. Para depois eu tiro e já fica o furo de drenagem. E enche isso aqui com cimento. Só que antes eu molho aqui, viu, gente? Vou molhar, como sempre. Esse cimento já tá seco e o outro é fresco. Esse aqui tem que estar molhado. Pegar um pincelzinho, um pouquinho de água e molhar isso daqui. Agora, depois de seco, vamos desenformar o nosso pezinho aqui, onde eu coloquei a fita. Olha aí, com que facilidade que sai. Isso aqui, a gente faz um acabamentozinho com uma lixa. Tirar aqui a mangueirinha do furo de drenagem. O furo ficou, tá bom? Dá pra ver lá dentro, o furinho de drenagem. Pezinho do vaso. Agora aqui a gente, com uma lixa de lixar parede, essa aqui já tá até usada, lixa, dá um acabamentozinho que for necessário, lixa bem. Quanto mais lixar, mais lisinho vai ficar. Eu não vou lixar muito esse aqui, vou deixar ele meio rústico, eu gosto assim. Mas eu fiz um vaso desse, passei massa corrida, aquela massa corrida que a gente passa na parede, lixei e depois eu pintei. Ficou tão lisinho, parecendo de cerâmica. Então, vai de cada um esse acabamento. Isso aqui eu vou dar uma lixadinha mais ou menos, só para tirar o grosso mesmo. E depois de lixado, levo embaixo da torneira ali e faço uma enxaguada para tirar o pozinho da lixa, né? O pozinho do cimento que foi lixado. E depois passo a primeira mão de tinta, mais ou menos lixado, lavado. E agora eu vou dar uma mão de tinta branca. Isso aqui é sempre tinta de pintar muro externo, tá? Tinta lavável. Eu dou uma mão só com essa tinta branca, para depois ficar mais fácil de pintar com a outra. Pinto ele todinho. Agora espera um pouco essa tinta aqui secar, essa branca, pra gente pintar com a próxima cor. Depois que a peça tá seca, assim, agora vai da criatividade de cada um. Pode estar pintando de qualquer cor, essa é a parte divertida. Por exemplo, pode pegar tinta, a mesma tinta branca, essa daqui, colocar pigmento dentro e estar pintando. Pode também pintar com spray. Esse aqui, por exemplo, eu pintei com spray, deixei uma abertura inclusive, porque eu vou plantar as plantinhas aqui do lado, e fiz ele um formato diferente, também de bexiga, usando a mesma técnica, porém, deixando de uma forma diferente. Mas esse daqui, eu escolhi uma cor aqui, que é mais ou menos a cor da planta que eu quero plantar aqui dentro, como eu já falei, eu gosto muito de estar pintando os vasos de uma cor mais ou menos como vai ser a planta que eu vou colocar aqui. Então, eu vou estar pintando essa tinta pronta. Depois de 12 horas de secagem, olha aqui, que maravilha que ficou. Lindíssimo, super resistente e maravilhoso. E agora, a parte melhor é ir plantar a plantinha aqui dentro. E olha, gente, o resultado final foi esse daqui. Plantei esse aeônio negrum nesse vaso, porque ele é muito escuro e combina com a tonalidade vermelho. Esse aqui foi o outro cinza que eu deixei a abertura também, já plantei nele. Olha só que charme que ficou.
Eu espero que tenha sido útil essa técnica, essa forma de fazer esse vaso, que vocês tenham gostado, que façam muito vasos aí. Muito obrigado pela companhia, um super abraço e até o próximo vídeo.